Olá, dando sequência aos nossos estudos de literatura, estávamos falando sobre o modernismo, né? Modernismo na segunda geração, também conhecido como geração de 30, né? E para falar sobre essa geração, né, trabalhamos a questão primeiramente da poesia, né, da poesia engajada, né, ali da segunda geração. Como representante, aí eu trouxe para vocês o Vinícius de Moraes, com o poema Rosa de Hiroshima, né? Hoje nós vamos falar, portanto, da prosa, né? O que é a prosa? Né? Aqui em Goiás, comumente, a gente chama prosa de conversa, né? E a conversa nada mais é também do que uma troca de informações e narrativa, né? A prosa também é uma narrativa, né? Mas é um texto, né? Não é uma conversa, é um texto organizado simplesmente em parágrafos, né? Distintamente da poesia, que é organizada em estrofes, a prosa é organizada em parágrafos, né? E é sempre uma narrativa, é sempre contar uma história, né, a partir ou da perspectiva da personagem, ou a partir da perspectiva do narrador, né? Mas a prosa da segunda geração, né, do modernismo, é o que nós temos praticamente de mais rico na literatura brasileira, né? Onde realmente a brasilidade, né, pôde aparecer no romance. A gente tem o romance da, do romantismo, né? Temos os romances do realismo, do naturalismo, né? Mas eles não tinham esse apego, né, grandioso assim aos temas urgentes, né, da brasilidade. Então também são escritos, né, assim como na poesia, na prosa também nós teremos uns escritos voltados para esse engajamento social, para denúncia social, né, das mazelas que aconteciam com a população brasileira daquele período, né? Então, para que vocês possam acompanhar esse estudo, eu trouxe para vocês aqui um slide, né? Bom, ok, então temos aí, né, a prosa na segunda fase do modernismo, né, que é essa geração, né, também conhecida aí como geração da consolidação dos escritos modernos, né? Então, vamos lá. A geração de 1930, né, a segunda fase do modernismo brasileiro, compreende o período de 1930 a 1945. Foi influenciada, portanto, por um contexto histórico marcado por conflitos sociais e políticos, como a Revolução de 1930 e a Revolução Constitucionalista de 1932, durante a Era Vargas, além da Segunda Guerra Mundial. Bom, esse período, pessoal, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, ali no contexto histórico, mas só para adiantar, né, foi um momento das grandes revoluções aqui no Brasil, né? O Brasil tinha saído, né, de uma monarquia, né, tinha pouco tempo, né, 40, 50 anos mais ou menos, e ainda estava tentando consolidar, portanto, uma república mais eficiente, né? Então, em 1930, né, nós temos a Revolução, e depois, em 1932, durante a Era Vargas já, né, que a Revolução de 30 é a Revolução Getulista, nós teremos aí a Constitucionalista também, né, além da Segunda Guerra Mundial, né, que vai acontecer justamente durante esse período, né, e a gente sabe que a Segunda Guerra Mundial ela teve uma repercussão muito grande, né, não só onde aconteceu ali na Europa, né, mas em todo o planeta, né? Então, essa fase ficou caracterizada pela reflexão dos escritores acerca de fatos contemporâneos, por obras comprometidas com o realismo das questões sociopolíticas e pelo conflito espiritual de alguns de seus autores, né? Falando ali, né, desse realismo, muitos escritores, né, críticos literários, afirmam até que essa segunda geração poderia ser chamada de neorrealista, né? Porque ele vai utilizar desses elementos do realismo, né, ali do final do século XIX, sem necessariamente ser determinista, né, em relação ao próprio destino, né, fatal das personagens, né? Isso é uma liberdade que os personagens vão adquirir ao longo desse processo aí,
né, de inserção dentro do realismo na segunda geração, né? Mas a gente é bom lembrar isso, que às vezes você pode aparecer para você aí em um vestibular falando, né, sobre essa questão, né, de ser chamado, portanto, de neorrealista, certo? Então vamos lá. A geração de 1930 ela é composta por escritores da prosa modernista, né, da segunda geração. Preocupados com o contexto sociopolítico brasileiro, alguns deles, inclusive, foram perseguidos pela ditadura de Getúlio Vargas. Esses escritores utilizaram seus livros como veículo de reflexão política e combate ao regime vigente. Portanto, as obras desse período lançam um olhar crítico e realista sobre o Brasil da era Vargas. Ali, né, durante a ditadura Vargas, né, alguns escritores foram perseguidos, né, pela ditadura, né? Alguns escritores brasileiros desse período foram extremamente seduzidos, né, pela questão do socialismo, do comunismo, né? A gente pode destacar ali o Jorge Amado, o Graciliano Ramos, né? Todos eles vinculados, de certa forma, ao Partido Comunista Brasileiro, né? Tanto que o Graciliano Ramos, inclusive, ele é preso, né, durante a ditadura getulista, né, e enviado para a cadeia, né, na Ilha Grande, né, e ali dentro ele ficou um tempo, né, não sei exatamente quanto tempo foi, mas a partir dali ele escreveu um livro, né, dessa reflexão que ele faz em assumir-se, né, com um determinado tipo de ideologia, a perseguição, né, a uma ideologia contrária que toda ditadura geralmente vai impor, né, e, de certa forma, também uma narrativa, né, desse período que ele passou dentro da cadeia, né. Ele foi um livro lançado em 2 volumes, né, volume 1 e volume 2, né, cujo nome é Memórias do Cárcere, né? Então, memórias ligadas a essa questão do testemunho, né? Isso é muito interessante da gente pensar, né? Então, aliás, toda ditadura, né, de certa forma, produz esses livros de caráter memorialista, né? A ditadura varguista, aí, portanto, com Memórias do Cárcere, né, do Graciliano Ramos, depois a ditadura militar, que a gente vai falar da literatura produzida, né, durante esse período, mas também tem livros, né, de caráter memorialista também, de testemunho, né, dos horrores que vivenciam dentro de uma ditadura. Bom, então o romance de 1930 faz uma retomada do regionalismo romântico, olha só, né? Porém, a partir de uma perspectiva realista e não mais idealizadora. Nesse neorrealismo, ó, viu a palavra aparecendo aí, neorrealismo, né? Além de rejeitar a idealização romântica, os autores também deixaram de lado a impessoalidade realista do século XIX. Né? Os romances desse período resultaram de um engajamento político, portanto, trazem a visão pessoal do autor ou autora sobre a realidade brasileira. Né? E é interessante isso, né? Essa possibilidade do autor, né, colocar ali nas suas páginas da literatura, né, a sua própria perspectiva, né, seu próprio ponto de vista a respeito de um determinado assunto, sem necessariamente, digamos assim, forçar a barra, né, para estar dentro de um molde, né, chamado movimento, né? Geralmente os movimentos literários, né, eles criam modelos e os outros vão só se adequando a esse modelo ali enquanto escritores. O modernismo não, né, ele traz essa liberdade aí para o autor, né, colocar o seu ponto de vista. Mas o interessante é que os autores dessa segunda geração acabaram por apresentar pontos de vista muito parecidos a respeito dos assuntos, né? Porque os assuntos, independente do tamanho do Brasil, é geralmente o mesmo assunto, né? A temática era mais ou menos a mesma, né? A exploração do homem pelo homem, os grandes latifúndios, a exploração do outro, né? Pelos donos desses latifúndios, a própria política, né? Feita de uma maneira tão desonesta, tão ilegal, né? Assim, no sentido de ser uma política que traz o seu eleitor no cabresto, né? Que usa da violência para coagir os seus inimigos. Então, essa era uma temática praticamente de todo o Brasil. Esse tipo de situação aconteceu
lá no Nordeste, aconteceu aqui no Centro-Oeste, né, acontece no Sudeste, com a República Café com Leite ali, enfim. Então, né, é um momento, portanto, desse ponto de vista, né, comum fazê-los aglutinar-se no modelo, e não o contrário, né, ter um modelo e a partir daí juntar-se a esse modelo, né? Então o que eles fizeram foi diferente. Cada um da sua maneira criaram, portanto, um grande modelo, né? Então vamos lá. Por ser regionalista, né, a gente tem que lembrar dessa questão da importância do regionalismo, né, dentro dessa literatura da segunda geração, porque os escritores escreveram a partir daquele loco, né, onde eles estavam, né? Então a gente vai ter uma literatura regional, mas que, de certa forma, tem essa universalidade, porque também coincide com outros regionalismos dentro do Brasil, né? E aí mostra que o Brasil, na verdade, é um grande país regional, né? Então, é um romance construído a partir da valorização do espaço, isto é, personagem e espaço tornam-se uma coisa só, pois o lugar em que vive o personagem influencia diretamente o seu comportamento, né? Isso é uma herança naturalista, né? A questão do determinismo, ou seja, se você está em determinado lugar, né, as coisas que acontecem ali vão influenciar diretamente no seu comportamento. Então, essa aí é uma herança que essa segunda geração vai tomar ali do final do século XIX. Nessa perspectiva, há uma retomada do determinismo naturalista, né, porém sem o peso da inevitabilidade do destino. Para a geração de 1930, se o meio é a causa dos problemas sociais, isso se resolve ao transformar o meio. Olha só, né, que bonita reflexão, é isso mesmo que acontece, né? Os personagens dentro do romance naturalista, eles estavam sujeitos a esse meio, né, de uma maneira que esse meio não poderia ser modificado, né? E a proposta aqui do modernismo, né, é justamente a fazer com que esse meio seja modificado, então, para a melhoria do personagem. É por isso que os personagens, boa parte, né, dos romances, né, que apresentam alguns personagens, eles vão ser personagens itinerantes, né, que vão vagar em busca de melhores condições de vida. Ele não está estagnado, né, está em processo dinâmico, né, de procurar uma melhoria, portanto. As obras desse período, né, trazem, como eu disse agora, um enredo dinâmico, né, além de uma linguagem simples, o que acabou seduzindo os leitores e propiciando sucesso de vendas para alguns autores. Essas características, contudo, não são aleatórias. O romance de 1930, dado seu caráter ideológico, é construído intencionalmente para ser sedutor e de fácil entendimento, de forma a alcançar o maior número de leitores possível, né? Essa é uma proposta tipicamente modernista, né? Tirar a leitura apenas dos meios tradicionais, fazer com que a leitura seja acessível a todas as pessoas, né? Independente da sua classe social ou do lugar onde elas estejam, né? E isso é um processo extremamente democrático, né? No que diz respeito aí ao acesso à leitura, né? E é o que ainda falta hoje em dia, né? No Brasil, infelizmente, justamente essa questão, né? Democratizar o acesso à educação, democratizar o acesso à leitura, né? Então, para finalizar aqui, a gente vai falar um pouco sobre os autores, né? E algumas das suas obras, né? Então, nós selecionamos aqui 5 autores, né, que são representativos dessa geração: Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego, Érico Veríssimo e Raquel de Queiroz, né? Então, é uma obra, lembrando sempre disso, né, marcada fortemente pelo engajamento político, né, e uma temática social de cunho regionalista. E define bem, resume bem o que vem a ser, portanto, essa segunda geração, né? Então, o primeiro deles, José Américo de Almeida, né? Por que eu trouxe o José Américo aqui? Porque o romance, né, que ele escreveu, A Bagaceira, né, em 1928, marca, né, é o marco inicial aí da prosa da segunda geração, da prosa de 1930. Né? Então, nessa obra, o que ele já faz? Ele vai relatar o tema da seca e a vida dos retirantes, né? E essa temática ela vai ser reproduzida enormemente por boa parte dos escritores regionalistas
aí da segunda geração, né? A temática da seca, né? Aí vão aparecer muitos escritores vindos do Nordeste, oriundos do Nordeste, né? E que vão tratar dessa seca e desse retirante, que é aquele personagem que se retira, né? Que anda, que busca um melhor lugar para viver, né? Depois nós temos aí o Graciliano Ramos, que é um gênio dentro da literatura brasileira, né? Ele começou a escrever apenas depois dos 40 anos de idade, mas com uma intensidade muito grande, né? Então, o primeiro, né, romance dele, assim, que está mais ligado, né, a essa perspectiva, é Vidas Secas, né? Nele ela aborda diversos aspectos do sertanejo, problemas como a seca do Nordeste, a fome e a miséria dos retirantes. Esse livro se tornou um clássico, né, da literatura, sempre é cobrado nos vestibulares, né, o vestibular da UNB, o vestibular da UFG, sempre cobrando, né, esse livro, né, que conta a história, né, de uma família de retirantes, né, que é o Fabiano, assim a Vitória, né, os dois meninos, e a cachorra-baleia, né, que também fazia parte da temática ali. Então, eles vão se deslocando de fazenda em fazenda, né, à procura de trabalho e melhor condição de vida. Só que nesse livro, a gente tem uma perspectiva muito interessante, né, do autor no que trata as personagens, né, no processo de animalização das mesmas, mas a gente vai deixar essa prosa aí para um outro momento, né? Então vamos lá. O outro é o Jorge Amado. O Jorge Amado é um dos escritores mais populares do Brasil, né? A sua obra lida, relida, né? Transformada em filmes, em séries, né? Já foi traduzido em vários idiomas, né? E ele é um escritor baiano, né? Ele é da Bahia, então os seus romances, né, vão tratar justamente de elementos típicos da Bahia, né? Então, um livro que se destaca dele é O País do Carnaval, né, que relata a vida de um intelectual brasileiro e suas considerações sobre o carnaval e o tema da mestiçagem. Nessa questão do carnaval é interessante porque isso já havia sido tratado, né, por Bakhtin, né, quando ele vai analisar ali a Idade Média, né, a partir da perspectiva do Rabelais, né? Então aqui o Jorge Amado retoma essa mesma investigação, né? Cacau, ambientados na fazenda de cacau no sul da Bahia, relata a vida e a exploração dos trabalhadores. Capitães da Areia, né, esse é um romance muito interessante, que vai retratar a vida dos meninos, né, de rua na cidade de Salvador, né? Pedro Bala, professor, Volta Seca, né? São os personagens ali, né? Todos meninos, nenhum praticamente tinha nome, só apelidos, né? E vai mostrar como eles viviam e sobreviviam, né? De pequenos furtos, pequenos golpes, né? E das relações interpessoais entre essas crianças que moravam em um trapiche abandonado, né, em um casarão abandonado. Então, destaquei esses três aí, né, mas tem vários outros, né, com a temática mais sedutora, né, mais erotizada até da mulher brasileira, né, com a questão da Gabriela Cravo Canela, Teresa Batista Cansada de Guerra, Tieta do Agreste, né, todas aí eu acho que transformadas em novela, né, pela Rede Globo. Bom, aí nós temos depois a Raquel de Queiroz, né? A grande Raquel de Queiroz publica em 1930 seu romance intitulado 15, né? Em que aborda sobre uma das maiores secas que assolou o Nordeste em 1915, né? Esse romance é muito interessante, né? Mesmo 15, já fazendo referência à própria data, né? Foi escrito quando a Raquel de Queiroz era bem jovem ainda, né, e fez um enorme sucesso, né, tanto de público quanto de crítica, porque justamente era, né, esse ponto de vista jovem, feminino, né, sobre uma problemática que não estava distante dessa fala feminina, né? Então é um momento que a mulher entra fortemente na literatura, que já vinha se consolidando ali com Cecília Meirelles anteriormente, tal, na poesia, e aí na prosa nós teremos, portanto, a Raquel de Queiroz, né, que vai trazer à tona, então, esses falares da mulher. Então, José Lins do Rego, né, o outro escritor aí, publica em 1932 seu romance Menino de Engenho, ambientado nos engenhos nordestinos, aborda a temática do ciclo de açúcar no Brasil.
O Zé Lins do Rego ele também é um autor de caráter memorialista, né? Os livros dele são autobiográficos, pelo menos esses do ciclo da cana-de-açúcar, né? Ele escreveu 3 livros desse ciclo, que é Menino de Engenho, Usina e Fogo Morto, né? Formam uma tríade aí dentro desse ciclo da cana-de-açúcar. E esses são livros memorialistas, porque o Zé Lins do Rego, ele, quando criança, ele passou um tempo no engenho do avô, né? Então, ali ele viu como que era o trabalho ali, né? Ainda a exploração do escravo, né? Ou do trabalhador às margens da escravidão, das formas de se fazer política, do cangaço, né? E depois também, ao final, né, nos livros ali, já Usina e Fogo Morto, ele já vai tratar do declínio, né, desse período açucareiro aí na região do Nordeste, né, quando as fazendas começam a falir, né, muitos proprietários se endividam e por aí vai, né? Bom, só para finalizar, então, ainda tem que falar, né, não trouxe aqui por escrito, mas do Érico Veríssimo, né, Érico Veríssimo, e a sua obra, né, O Tempo e o Vento, né, que ele vai enfocar as questões regionalistas do Rio Grande do Sul com a Revolução Farroupilha, né, também é uma trilogia, né, O Tempo e o Vento, que vai contar a história da família, né, dos Terra e dos Cambará, né, na disputa ali de séculos, né, por um espaço nesse território gaúcho, portanto. E o Érico Veríssimo também é interessante porque ele é um dos primeiros escritores a trabalhar com o realismo fantástico dentro da literatura, né? O seu livro Incidente em Antares, né, vai focar esse período da Revolução de 30, né, quando Getúlio Vargas sobe ao poder, né? Só que, paralelamente a isso, né, ao longo da narrativa, acontecem 6 mortes na cidade, e como os coveiros estavam em greve, os cadáveres não são sepultados. Então, eles ficam ali na praça. E aí, logo, eles se levantam do caixão e começam a perambular pela cidade, né, empesteando a cidade com o seu mau cheiro, né, e trazendo ali uma crítica muito grande à situação do Brasil, as pessoas do local, afinal de contas, já estavam mortos, não mais sujeitos às convenções sociais, né? Então, essa presença desse morto-vivo aí, né, é uma ideia do realismo fantástico que o Érico Veríssimo inaugura, portanto, na literatura brasileira da segunda geração. Certo? Bom, pessoal, então é isso, né? Eu me despeço de vocês, tá? E deixo aí à disposição qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco, tá certo? Até a próxima.